gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós queremos orar e falar com o Senhor nosso Deus. Gracioso Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no nome santo e sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Tua santa presença, Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio, por mais esta oportunidade de estarmos perante o Senhor, juntamente com o Teu povo, com os Teus filhos, essa grande igreja que se reúne assim, invisivelmente, virtualmente, para juntos nós oferecermos ao Senhor o nosso culto, a nossa oração, os nossos louvores, a nossa gratidão ao Senhor. Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Nós entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Pedimos direção para este culto, pedimos a inspiração e a bênção do Senhor, e que todos os teus filhos possam ser abençoados, edificados, e que o Senhor possa ser glorificado também. E nós pedimos tudo isto humildemente, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós temos as Escrituras abertas aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós leremos a partir do versículo 28. E também teremos a parte de louvores, de hinos, adoração ao Senhor. Depois dos hinos, então nós teremos a leitura da mensagem, a qual está em pauta, que é a união invisível da noiva de Cristo. E assim vamos todos participar e sermos abençoados. Vamos cantar agora para a glória de Deus. Cantemos com alegria. This deep
história de Cristo grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos deram-lhe honra ao nascer. Paz na terra, ao céu fizeram acender. Conta-me história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como ressuscitou. Essa história tão terna, vejo o seu grande amor. Sempre servi-lo, é meu Senhor e Salvador. Conta-me história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Essa história bendita deves contar com amor, ao mundo todo falando de seu poder salvador. Hoje no céu intercede esse fiel Redentor. Aceitam seu favor. Conta-me história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me história preciosa, conta-me com emoção. Salvador.
sempre com fervor, pois muitos ainda vivem nas trevas e na dor, e mesmo lá na glória, no bom e eterno lar, tão linda é nossa história, eu hei de celebrar. Trouxe bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Vi essas mãos de meu mestre que bateram a multidão, chamando gentes criancinhas e abençoando-as então. Oh, pelas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo amor, mãos que navegaram por ti. Aos pobres e fracos erguiam, curavam qualquer sofredor, serviam joganas humildes, exemplificavam o amor. Oh, pelas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo amor, mãos que navegaram por ti. Tem hoje o caminho, a cidade, da qual é Deus Pai construtor. Estão essas mãos a indicar-nos, estendem-se ante pecador. Oh, pelas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por ti, mãos que serviram em santo amor, mãos que navegaram por ti. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que por certo tem saído do profundo das nossas almas. E agora nós vamos ler as Escrituras. Depois da leitura bíblica, nós teremos a oração da fé. Vamos ler aqui então. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Graças a Deus. Boa pergunta, não é? E quando tem uma boa pergunta, naturalmente tem uma boa resposta, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, quem poderá contra nós? Ninguém, né? Como dizem os nossos irmãos
que falam a língua espanhol, não é? A língua espanhola, eles dizem nadie nos pode vencer, não é? Então é isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Agora, meus amados irmãos, nós vamos ter então a oração da fé em favor uns dos outros. E você que tem um pedido, você que tem uma recomendação, que alguém te pediu alguma coisa, juntemo-nos todos agora e vamos pedir misericórdia ao Senhor. Oremos. Grande Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, fechamos os olhos perante o Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça, compaixão do Senhor em favor de cada um de nós. O Senhor é conhecedor das nossas necessidades, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa. Olha, ó Deus, com teu olhar santo de misericórdia, complacente para todos aqueles que precisam da tua graça, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, eu não acredito que exista enfermidade que o Senhor não possa curar. Eu não acredito que exista problemas que o Senhor não possa resolver, porque o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é maravilhoso, é tremendo, e nós acabamos de ler aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem doença, não tem espírito ruim, espírito mau, não tem nada que possa vencer um povo que crê no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, e nós cremos no Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Por isso, ó Deus, eu peço, abençoa cada um no seu trabalho, na sua viagem, onde quer que esteja, se estiver doente, numa cama, num leito de hospital, que o Senhor tenha misericórdia, que o anjo do Senhor visite cada um nesta hora, dando vitória, dando a bênção, dando a graça, ó Deus. E é humildemente que nós pedimos isto, e nós te agradecemos, desde já, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, que Ele nos ouça em nossos clamores, em nossas petições, não é? E agora, meus irmãos, nós vamos então aqui para a mensagem, que é a união invisível da noiva de Cristo. Essa mensagem foi pregada em 25 de novembro de 1965, não é? 1965, foi pregada no dia 25 de novembro. Daí um mês, o profeta de Deus foi para a sexta dimensão, não é? Um mês depois. Vamos aqui então, nós estamos parados no parágrafo 45, não é? Parágrafo 45, e nós vamos continuar daqui para frente agora. Lutero, o mensageiro de um dia de justificação, e a igreja se alinhou com aquilo. Alguns deles, o resto deles prosseguiram. Wesley veio com a santificação, a igreja se alinhou com aquilo. Pentecostes veio com a restauração dos dons, a igreja se alinhou com aquilo. O eleito daquele dia, e então espalhou-se, voltou diretamente ao denominacionalismo. Então, isto que voltou ao denominacionalismo não foi o eleito. O eleito daquele dia se alinhou com a mensagem de Lutero. Depois, o eleito do dia de Wesley se alinhou com a mensagem de Wesley. O eleito dos dias dos pentecostais, não é? Se alinhou com a mensagem pentecostal que começou por volta do início do século XX. Então o eleito se alinhou com essa mensagem. E depois o restante prosseguiu, como ele diz, e voltou-se ao denominacionalismo. Como sempre tem acontecido, não é? Dá meia volta e volta a moer na mesma masmorra outra vez. Mas a coisa não terminou aí ainda. Continuou, não é? Todos eles
descendo a linha. Agora, observem, quando as pessoas começam a se alinhar com a palavra, vem uma fresca mensagem da palavra de Deus diretamente ao povo e mantém essa mensagem em linha cada vez. É só em Deus. Nós temos isso. Nós temos famílias, cada família aqui está acostumada a isso. Algumas vezes, tudo corre bem para você por anos. Então, de repente, encontrarás um revés. Dizemos muitas vezes aqui no sul, quando chove, derrama e tudo vai mal. Vão atravessando uma noite, então há um amanhecer. Logo, uma noite, tudo corre em continuidade. Vamos parar aqui um pouco para nós pensarmos um pouquinho nisto, não é? Quando está escuro, está de noite, o próximo passo que vai acontecer é amanhecer, vir a luz do dia. Quando vem uma tempestade, não é? E a coisa fica escura e os ventos sopram, as dificuldades aparecem, as enfermidades aparecem, o próximo passo tem que voltar à bonança, tem que voltar à saúde. É assim que ele está dizendo aqui, vem um revés, mas depois o passo seguinte é aquela coisa passar e tudo voltar outra vez ao normal, não é? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Então vamos aqui no parágrafo 98. Aqui o profeta Paulo está dizendo que uma mulher não pode tornar a se casar até que seu primeiro esposo esteja morto. Ela não pode se casar enquanto seu primeiro esposo estiver vivo, por circunstância alguma. Ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viver. E se ela cometer tal pecado, será chamada adúltera. Eu estou falando do natural agora, para tipificar com o espiritual. Então ele disse, no começo da mensagem, ele disse assim, isso parece estar falando de casamento e divórcio, mas na realidade não é. É uma profecia para a igreja do tempo do fim. Então ele está mostrando o tipo e aquilo que o tipo aponta, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Eu estou falando do natural para tipificar com o espiritual. Se essa mulher cometer tal pecado, então ela está marcada, adúltera. Se ela tem 2 esposos vivos ao mesmo tempo, portanto, ao fazer isso, ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. Isso é bastante sério, não é? Ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. Ao fazer assim, seguro que ela o perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus, conforme a escritura que acabei de ler. Assim é a igreja. Quando ela trata de misturar credos e denominações com a palavra de Deus, ela não pode estar casada com uma denominação e ser a noiva de Cristo. Você ouviu bem isso? Você prestou bem atenção nisso? Você que não é da mensagem e você está ouvindo e você é simpatizante da mensagem, então observe isto. Você não pode estar casado com a denominação e ser a noiva de Cristo. Aí alguém me diria, mas por quê, pastor? Porque a denominação, o poder denominacional representa o seu marido espiritual. E a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não tem nenhuma denominação. Ela só tem a Cristo como seu esposo. É por isso, é muito grave isso. É preciso que as pessoas parem
e pensem nisto, porque o poder denominacional representa a cabeça dela, porque o marido é a cabeça da mulher. Cristo não é a cabeça da igreja? É, não é? Então o poder denominacional é a cabeça da pessoa, daquela igreja, e não Cristo. É muito sério isso, não é? Mas se você não está entendendo agora, continue ouvindo, continue orando, peça ao Espírito Santo que lhe revele e ele vai mostrando, porque se há um fundo em você que clama, há um fundo que pode responder isso, não é? Então vamos aqui, ela não pode ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo, ela tem que estar morta para um ou para outro. Aqui a lei assim o diz. Há suficientes leis na palavra de Deus e essa é sua lei. Paulo falando a mesma coisa aqui. Ela não pode estar casada com uma igreja de credos do mundo e ser a noiva de Cristo. Portanto, uma é contrária à outra. Quer dizer, denominação é contrária à palavra de Deus. Agora recordem, você diz, bom, nós cremos nisto, porém não cremos naquilo. Se você está casado com Cristo, Cristo é a palavra de Deus. Em São João, no 1º capítulo, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Cristo era a palavra viva. Ele sempre foi a palavra. Ele ainda é a palavra. Ele sempre será a palavra. Ele foi unicamente a manifestação dos atributos de Deus, porquanto ele era o Filho de Deus e qualquer filho é atributo de seu pai. Tal como você esteve nos genes de seu pai quando ele era um moço, jovem, estavas nele. Contudo, ele não podia ter companheirismo contigo, porquanto não te conhecia. Porém, então, através do leito fundamental de uma mãe, foste trazido à terra e te converteste na imagem de seu pai. Isso é no natural, não é? Ele está explicando aqui no natural que é realmente um tipo do espiritual. Então ele disse, quando seu pai era jovem, você estava nos lombos dele em forma de gens. Aí depois de um casamento, de um matrimônio santo, né, correto, você veio ao mundo. Então seu pai conheceu você, que era a imagem dele. Não é isso maravilhoso? É maravilhoso nós pensarmos nisso, não é? Como que o natural explica o espiritual. Então, você nasceu e ele olhou em você, seu pai, e você era a imagem dele, não é? E assim como nós, que somos filhos de Deus, também somos a imagem de nosso Pai Celestial. Bem, então ele pôde ter companheirismo contigo. E assim eram vocês filhos e filhas de Deus antes mesmo que houvesse uma lua, estrela ou alguma molécula. Vocês eram filhos e filhas de Deus, pois você é simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus no princípio. Isso é maravilhoso. Nós, filhos de Deus, somos simplesmente a manifestação física dos atributos que estavam em Deus antes da fundação do mundo, não é? Isso é maravilhoso mesmo. Vamos aqui, porque só há uma forma de vida eterna e essa eras tu antes. Vocês não sabiam nada a respeito.
nem tampouco sabias quando estavas em teu pai terrestre, mas vocês estão manifestados à sua imagem e foram manifestados para a glória e a confraternidade de Deus. E, portanto, tão seguro como teus genes tiveram que estar em seu pai antes de teu nascimento natural, teus genes são uma expressão dos atributos de Deus, pensamentos antes da fundação do mundo, não há outra forma. Então, é uma coisa que corre perfeitamente paralela, não é? Parágrafo 53, a mensagem que nós estamos lendo é a união invisível da noiva de Cristo, para você que pegou agora, não é? Aqui essa programação. Agora, notamos, então essa vida, estamos em ti, a vida de Deus, estando em ti desde a fundação do mundo. Agora, vocês não podem misturar credos denominacional com a palavra. Você não pode misturar credo denominacional com a palavra. Alguém diz assim, mas a igreja denominacional também não lê a palavra, também não tem a Bíblia, mas eles creem, a denominação só aceita aquilo que ela entende. E Deus nós não aceitamos pelo nosso intelecto, Deus nós aceitamos por fé. Então, a denominação não consegue conciliar-se com Deus. Por isso, ele está dizendo isto aqui, né? Denominação, você não pode misturar credo, denominação com a palavra, porque estas são contrárias uma à outra. Isto é exatamente o que Satanás tratou de fazer com suas concepções intelectuais com Eva. Olha isto. Foi exatamente o que Satanás fez com suas concepções intelectuais com Eva, lá no Jardim do Éden. Olha isto, né? Ele admitiu que Deus o disse. Satanás não disse que Deus não disse. Ele admitiu que Deus havia dito, né? Ele admitiu que Deus o disse. Porém, ele disse, certamente não morrereis. Você está lembrando da escritura, não é? Quando a serpente disse para Eva, é assim que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela disse, não é assim que Deus disse. O Senhor Deus disse, dos frutos das árvores do jardim podereis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, e nem nele tocareis, porque no dia em que o fizerdes, certamente morrereis. Aí o que foi que a serpente respondeu? O que foi que Satanás, através da serpente, respondeu para Eva? Não, certamente não morrereis. Então, quer dizer, ele falou, na verdade, Deus falou, mas não vai ser assim. É um pouco diferente e tal, é isso que ele estava fazendo o seu arrazoamento intelectual para Eva, e ela aceitou, né? Então, veja bem, não morrereis, vem? E eles creram nisso. E isso é o que o credo tem feito esta noite. A igreja denominacional faz a mesma coisa. Não, isso não é bem assim, né? Esse é o problema, né? Então, a denominação tem separado as pessoas da palavra de Deus. Não disse Jesus, quando ele veio, vocês com suas tradições têm invalidado os mandamentos de Deus para as pessoas. Jesus não disse isso? Disse. Vós invalidais a palavra de Deus com as vossas tradições, né? E através de nossos credos, temos desassociado o companheirismo do Espírito Santo para ungir a palavra de Deus, que está desatada
Sim, desatada mesmo, né? É assim mesmo. Está desatada para esta geração. Também temos separado as pessoas por meio de denominação, não tendo eles uma oportunidade para ver isso. Agora, Deus, a cada geração, ele acrescenta uma nova parte de seu livro. Tudo vai junto, tal como foi formado meu corpo. Me foi dito que começou na espinha, porém, nem tudo foi espinha. Quer dizer, quando eles dizem que o corpo do bebê começa a ser formado pela espinha, né? Os médicos dizem, mas ele disse, mas nem todo o corpo era espinha, tinha outras partes do corpo, tem braço, tem pele, tem pernas, tem tudo, não é só espinha, mas começou a ser formado na espinha. É isso que ele quer dizer, né? Daquilo foram as costelas, pulmões, e mãos, e braços, e pés, e assim sucessivamente. E continua até ser a pessoa que sou. E assim foi Deus manifestado no princípio, e finalmente ele foi, apareceu como Jeová Deus, o Pai. Então, ele apareceu como Deus, o Filho de Jesus Cristo. Assim, agora ele tem estado aparecendo como Deus, o Espírito Santo, o mesmo Deus todo o tempo, 3 manifestações do mesmo Deus. Deixa eu só dar uma clareadinha aqui. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus apareceu como Deus Jeová, Deus o Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, você vê Deus aparecendo como Deus o Filho, né? Então era Deus Pai, Deus Filho. E agora, nas eras da igreja, depois da ressurreição, depois do livro de Atos e tudo, então é Deus o Espírito Santo na igreja. Então veja bem, Pai, Filho e Espírito Santo, não 3 pessoas, mas 3 etapas do mesmo Deus, 3 manifestações distintas da mesma pessoa, do mesmo Deus, não é? Agora nós estamos no parágrafo 55 e para quem começou agora, nós estamos lendo a mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Parágrafo 55. Agora, nisto encontramos que cada geração Deus tem distribuído sua palavra desde o princípio, tal como veio a evolução, tal como a primeira coisa que Deus provavelmente criou foi, digamos que ele primeiro, creio, a vida botânica. Digamos que ele primeiro criou a vida botânica. Então, depois criou a vida animal. Logo depois criou a vida humana. Quer dizer, é uma evolução. Ele está falando da evolução. Primeiro a evolução de Deus como Pai, Jeová, depois de Deus como Filho, Jesus Cristo, e agora Deus como Espírito Santo na igreja. Essa foi a evolução de Deus. Agora ele olha aqui, vamos olhar na natureza a evolução. Primeiro ele criou a vida botânica, depois ele criou a vida animal, não é? Então, e depois ele criou a vida humana. É uma evolução também, né? É muito bom a gente aprender essas coisas, não é não? Então, uma classe de evolução levantando ao maior. Assim tem sido em Deus, na igreja, justificação sob Lutero, isso é, tirando fora sua noiva, agora ele está criando sua noiva, justificação sob Lutero, santificação sob Wesley, a mensagem de Wesley, de João Wesley, santificação, e assim sucessivamente, veem vocês a evolução do Espírito sendo dada mais e mais, porque o corpo está construindo, indo
à cabeça. Vai subindo até chegar à cabeça. Vamos aqui para nós chegarmos naquilo que ele quer nos mostrar, não é? O corpo está indo à cabeça, o qual é Cristo, né? A parte que governa o corpo não são os pés. A parte que governa o corpo não são os braços, né? A parte que governa o corpo é a cabeça. E Cristo é a cabeça desse corpo. Então foi crescendo Lutero, justificação, depois o Wesley, santificação, depois o batismo com o Espírito Santo, então a cabeça, né? Parágrafo 57. Agora, ele, como qualquer mulher, se está casada com Cristo, a palavra, ela não pode estar casada com uma igreja denominacional ao mesmo tempo, porque está sujeita a isto. Ela não poderá viver com ambos esposos ao mesmo tempo. Eles são contrários um ao outro. Um é enviado de Deus e o outro é feito pelo homem. Quer dizer, a palavra é feita por Deus, é enviada por Deus, e a denominação é feita pelo homem. Agora, em mensagens anteriores, você vai se lembrar que ele disse que não importa em que igreja você vá, se você crê em Cristo, você é nosso irmão. Ele disse isso, você é meu irmão. Se você crê em Cristo, se você teme a Deus, você é meu irmão, não importando em que igreja você vá. Mas por quê? Porque aí aconteceria também uma evolução da sua compreensão, uma evolução da sua fé. Assim como tudo evolui, você também vai evoluir, e aí você vai entender que você não se aperfeiçoaria em uma denominação. Daí o porquê que está escrito em Apocalipse: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados e para que não incorras as suas pragas. Você continua sendo irmão, mas você dá um passo à frente e deixa os credos, deixa as denominações, né? Isso é importante nós observarmos isto. Assim sendo, eles são contrários. Ele disse que toda palavra do homem seja mentira e a minha verdadeira. Deus disse isto: tão contrários são um do outro como a lei foi com a graça. Tal como fala Paulo aqui. Um deve estar morto para ter ao outro, e se ela trata de misturá-los, será chamada adúltera. Pensem nisto. Nova York, Arizona, através da nação, pensem nisto. Deus disse que se trata de estar com os dois ao mesmo tempo, será chamada de adúltera. Qual é a adúltera que pode entrar no céu? Se casaria com Deus com uma mulher? Se casaria Deus com uma adúltera? Melhor, não é aqui. Se casaria Deus com uma adúltera? Com certeza que não. Ele nos pediu que não o fizéssemos. Ela será chamada adúltera. Então, seus filhos, se ela é uma adúltera, seus filhos são ilegítimos. Ilegítimos a quê? Não a igreja, mas a palavra, não é? São ilegítimos à palavra. Ele é ilegítimo. Que quadro este de Apocalipse 3 aqui, nos últimos dias da era da igreja de Laodiceia. Que grupo ilegítimo, que mistura denominacional, mornos, continuam a chamar a si mesmos cristãos e negam a palavra de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma, como o profeta disse que eles seriam. O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio
foi desempenhado primeiro e instituído no Jardim do Éden. A uma mulher é confiada certa característica que ela não deve profanar. A uma mulher é confiado isto: não há uma criatura na terra como a mulher, não há uma fêmea de nenhuma classe com essa característica com a qual a mulher está. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. Todas as demais fêmeas não podiam cometer adultério. Olha isso como é tremendo. Todas as demais fêmeas da criação, de todos os animais, não poderiam cometer adultério, não é? Ela é a única que pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita como o original, isso não haveria sido complementário para a grandiosa sabedoria de Deus. Vem? Ela foi feita um coproduto de um homem, mas porquanto foi moldada nesse lado, e ela também lhe foi dado, a ela também lhe foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem características que não deve profanar. Se o lançar a perder, está violada para toda a vida. Não importa quanto seja perdoada, não pode ser justificada. Eu baterei nisso um pouco. Terei uma escritura disto em uns poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nesta vida. É sempre com ela. Notem agora, isto lhe tem sido dado. Pode ser perdoada, mas não justificada. Quer dizer, ela perdeu alguma coisa, ela perderia alguma coisa e ela poderá ser perdoada. E sendo perdoada, naturalmente, ela pode ser salva, mas justificada não. Aquilo vai ficar sempre, aquela marca com ela. Vamos ver aqui, né? Parágrafo 63, novamente repetindo o nome da mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 63, se você quiser depois ler, você pode anotar aí, né? A seu corpo, ao corpo da mulher, né? A seu corpo é dado um cargo sagrado de Deus. Nenhuma fêmea, canina, nenhuma ave, nenhum outro animal, nenhuma outra criatura como essa, não. Essa é a única. Por isso está a razão pela qual é tão sagrada, ela está por trazer vida à terra. A missão sagrada é trazer vida à terra. Seu corpo é um leito fundamental de vida. Que coisa maravilhosa é nós pensarmos nisto. O corpo da mulher é um leito fundamental para trazer vida à terra. Por isso não pode ser violado, não pode ser profanado, não é? Olha que coisa tremenda, fundamental de vida, portanto, esta é a razão pela qual lhe é dado esse segundo cargo. Agora, aqui é onde vocês podem que não estejam de acordo. Muitos de vocês, teólogos, isto é o que corrompeu a raça humana completa. E esse adultério no princípio, seu leito de fundamento foi lançado a perder, ela deu à luz a gêmeos. Agora isso aqui vai sacudir um pouco as bases, né? Vai tremer um pouco as bases, você segura aí, não é? Se você não está acostumado com isso, se segure aí, mas não jogue a semente fora não, da torta de cereja,
né? Ela deu à luz a gêmeos, Caim e Abel. Um ato, 2 filhos. Porque você vai procurar lá em Gênesis e você vai ver. E conheceu Adão, a sua mulher, e ela concebeu, né? Então você vai ver que é um ato de conhecimento e 2 filhos nascidos. Agora, esquadrinhem as Escrituras. Agora notem, encontramos que seu corpo é um leito fundamental e, portanto, é um cargo sagrado, não esquecer isso. Agora, estou falando agora, trazendo isto a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Eu não estou falando de vocês mulheres. O que seja que vocês sejam, isso é entre vocês e Deus. Ou vocês homens. Porém, estou falando da igreja e Cristo, né? Não estou me referindo às mulheres diretamente e nem aos homens. Estou falando da igreja, que é a esposa e Cristo. E a esposa de Cristo também tem o leito fundamental, que é para trazer vida ao mundo, não é? Vidas espirituais, filhos de Deus. Agora, isso a ela lhe é dado para trazer vida que só o próprio Deus pode dar. Seu esposo pode ser o portador do germen, porém Deus tem que produzir a vida. Isso é certo, tem que vir. Toda vida tem que vir de Deus. Qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida e isso é o que a faz pecaminosa. Porém, a vida tem que vir de Deus. Ele é o autor da vida. Agora, ela tem um sagrado, eu desejo nomear 3 coisas aqui, das quais ela não deve se apartar. Agora, eu estou falando, tenha a igreja em mente, né? Não esquece que eu estou falando da igreja, ele quer dizer, tenha a igreja em mente enquanto estou falando. Isto a mulher natural. Segundo Paulo, está aqui no 7º capítulo dos Romanos, tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor. Uma virtude em particular, nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher. Isto é certo, isto é encomendado a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude, mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo a seu esposo antes que que ele a aceite e corrigi-lo, simplesmente da mesma forma como a igreja que estava casada com a lei também tem que confessar isto. Se ela não o faz e vive com seu esposo por 10 anos, então o confessa, ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. Essa é a Escritura. A fornicação é vida imunda. Então isso é o que o profeta está dizendo aqui, não é? Eu não posso torcer a palavra em hipótese nenhuma. Então nós temos que acreditar nisso que o profeta está explicando. Se a mulher comete um erro contra seu marido, ela o trai com outro homem, depois ela tem que confessar isso para ele, nem que passe 10 anos. E ele terá direito de repudiá-la se o desejar. Mas não é obrigado também. Se ele não quiser repudiá-la, então ele pode perdoá-la e pode redimi-la, não é? Porque o homem, nesse caso, representa Cristo, não é mesmo? Então, bom, vamos aqui, parágrafo 69. José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele estava pensando em repudiá-la secretamente,
Veem vocês? Depois que ele já estava desposado com ela, ao que Deus concerne quando está comprometido com ela, estás casado com ela. Quer dizer, ele está falando aqui sobre a responsabilidade do caráter, dos brios, da honradez de um homem, né? Então, se ele promete casar-se com uma mulher, então ele está casado, ele empenhou a sua palavra e ele está casado com ela. Biblicamente, ele não poderia se casar com outra mulher. Ele não poderia namorar essa aqui e falar, eu caso com você, e ilude ela e depois não se casa e já arruma outra. Não, na igreja você não faz isto, né? Porque se o ministério souber, ele não permitirá que você continue assim, o jovem. Né? Mas ela também, se ela disser, eu me casarei com você, porque a ele cabe o direito de perguntar, né? Te casarias comigo? Né? E eu prometo ser seu esposo para sempre. Então ele compromete a sua palavra, e se ela disser sim, eu me casarei com você, então ela também compromete a palavra dela. Se depois isso não der certo, eles já estavam casados e romperão um pacto que foi feito, e isso é pecado e é um adultério. Essa é a verdade, não é o que está dizendo aqui. Notem agora, ela tem um sagrado cargo de virtude que tem sido dado, confiado a ela pelo Senhor. Deus lhe deu essa virtude tal como foi no Jardim do Éden. Ela pode dizer sim ou não. Ela que decide, eu aceito ou não aceito, né? Ela pode dizer sim ou não. Ela tem um cargo sagrado de integridade feminina encomendado a ela, o qual não deve quebrar. A integridade feminina da qual estou falando aqui é a conduta dela, sua característica com o homem, não permitindo todo homem, você está entendendo, não é? Não permitindo todo homem. Veja estas telas e veja essas estrelas de cine, se beijando, de cinema, né? Se beijando e se abraçando e fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo com essas mulheres. A mulher que faz isso é de uma má característica. Ela pode ser virtuosa de outra maneira, porém, veja, em seu coração, quando estas glândulas, as glândulas sexuais, estão em seus lábios. Aqui está parágrafo 70. As glândulas sexuais estão em seus lábios. Um homem beija uma mulher, ele efetiva e potencialmente cometeu adultério. É brincadeira isso? Não é brincadeira, não é fácil não, né? Então vocês que são jovens, que às vezes naturalmente todo jovem deseja, tem intenção de constituir uma família, constituir um lar, então você tome cuidado com essas coisas, né? Porque às vezes você transgride um mandamento. Porque ele está dizendo aqui, as glândulas sexuais estão nos lábios humanos. E quando você beija o lábio dela e ela o dele, então comete um ato sexual. E depois, se não se casar, né, você já foi em pecado para o outro. Tá vendo como é sério isso aqui? Isso não é doutrina minha do Tabernáculo SBO, não, de Santa Bárbara. Isso aqui é a mensagem do profeta de Deus. Se nós cremos no profeta, é assim que é a verdade. Agora é certo que nós não estaríamos abrindo uma porta, porque senão também não pode fechar demais o caminho. Nós não temos o direito nem de abrir o caminho, nem de fechar demais. O caminho é o caminho que está escrito na palavra de Deus, mas é estreito, não é largo não. Mas também a gente não pode fechar mais do que já é, não é?
Tem que deixar o caminho estreito como ele é. Mas tem uma coisa também, ele disse, ela pode ser perdoada. Lembra que foi lido isso? Ela pode ser perdoada, não é? E ele também, não é? Então pode ser perdoado, pode não ser justificado, mas é perdoado e sendo perdoado pode entrar no céu, não é? Mas vamos aqui, parágrafo 71 agora. As glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele pode beijá-la na mão, isso não misturará as glândulas sexuais, porém as glândulas sexuais estão nos lábios e vejam, toda esta tonteria, a Hollywood hoje em dia, todas estas demonstrações excessivas de entusiasmo e amor com as mulheres sucessivamente e menininhas olhando tudo aquilo, com razão nossa moral está tão corrompida, decaída e suja, porque é exposto diante dos meninos, isso é certo, tinha que ser dessa forma para os dias finais. Deixa eu parar aqui, terminei o parágrafo 71. Né? Então, olha isto. O irmão Brana pregou esta mensagem em 1965. Com mais 35 anos, deu 2000. Com mais 20, são 2020. Então, nós estamos há 55 anos disto que ele pregou. Você já pensou se ele está dizendo que as artistas de Hollywood faziam aquelas demonstrações excessivas nas telas, nos filmes e diante das crianças, de meninos? E agora, há 55 anos depois? E o celular na mão das crianças? Né? E a própria televisão, que ninguém está nem interessado muito em televisão mais. Mas agora é a internet, agora é o celular. A internet é uma faca de dois gumes. Ela faz o bem, faz o mal. Nós não estamos aqui usando a internet para o bem, para levar a palavra de Deus, mas ela tem o outro gume, que faz o mal também, tanto quanto faz o bem. Então você que tem seus filhos, precisa tomar cuidado com isso. Olha o que eles estão vendo no celular. Tem pessoa que dá um celular para uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, só para poder ter sossego e poder ficar sossegado enquanto faz seus serviços, seus afazeres, alguma coisa assim, e deixa a criança se afundar cada vez mais nesse horror do mundo em que nós estamos vivendo, nessa podridão em que nós estamos vivendo agora. Isso é sério. É certo, é verdadeiro e é sério, não é? Vamos aqui no parágrafo, deixa eu ver a hora aqui, está quase na hora de parar já. 72 agora. Agora, retenha a igreja em mente. Não esquece que eu estou falando para a igreja, não estou falando para ninguém, ele quer dizer, né? Retenha a igreja em mente. Ela está beijando, fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo e misturando-se em tudo mais, menos na palavra, permite ao diabo e à educação e investigações científicas e assim sucessivamente, quando a educação científica e tudo mais é absolutamente contrário a Deus. Porque quanto mais a pessoa se aprofunda cientificamente, mais ele fica incrédulo, mais ele descrê de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se aceita através da fé. Deus não se revela ao homem pelo seu intelecto. Ele se revela ao homem pela sua alma através da fé. E os intelectuais não conseguem entender Deus, então eles têm que bater contra e dizer que não são verdadeiras as coisas de Deus. Essa é a situação, essa é a questão, não é? O sistema completo de civilização que nós temos agora é absolutamente anticristo. O sistema educacional é anticristo. A civilização é anticristo. Está contra Deus. Fala, você contra a civilização?
Num desses dias, Deus terá uma civilização que não terá nenhuma morte associada dentro de si. Ele está dizendo aqui, irmão Branham, você está falando contra a civilização não é tão boa, essa diabólica não é tão boa. Porque depois que criou o automóvel, quantos não morreram? Depois que criou o avião, quantos não morreram? Alguém diz assim, pastor, o senhor não anda de avião? Eu vou de avião, né? Já voei tantas vezes, mas graças a Deus nenhuma vez que eu estava no avião caiu. Mas você já viu, cada vez que cai um avião morre de 200, de 100 pessoas, 300 pessoas de uma vez só. E os automóveis nas estradas? Quantos não matam por ano? E as bombas que eles criaram? E os avanços científicos, sem contar o caso do avanço tecnológico também sobre internet, sobre televisão e essas coisas assim. Essa civilização definitivamente é do diabo, que quanto mais ela evolui, mais ela destrói, né? Destrói a natureza e assim por diante. Aí ele diz assim, então você não crê na civilização? Essa não é de Deus, mas virá uma civilização que não precisa de automóvel, que não precisa de avião, que não precisa de celular, não precisa de internet. Sabe por quê? Porque nós viajaremos com a palavra falada. Você será onisciente tanto quanto Deus. Você estará onipresente em qualquer parte que você estiver. Se você falar, você já estará lá. É assim que essa civilização sim que é avançada, não é? Então é isso. Essa civilização moderna vem por Satanás. Eu provarei isso a vocês diretamente da Bíblia, se o Senhor permitir. Todas estas coisas são de Satanás. Nossa nova civilização não terá nada disso nela. Amém? Não terá morte, não terá enfermidades, não terá acidentes aéreos, não terá acidentes automobilísticos, não terá revólver, não vai precisar de revólver para matar ninguém, não vai precisar arma, não vai precisar nada, né? Alguém, uma vez que gostava de caçar com o irmão Branham, perguntou assim, irmão Branham, no milênio nós vamos poder caçar juntos, né? Ele disse assim, ô meu irmão, no milênio não vai haver nada que possa morrer, né? Então não vai precisar de matar nada, porque não vai ter nada que possa morrer. Tudo lá vai ter vida, sem morte misturada. Mais um parágrafo para terminarmos então, né? Ela tem esta sagrada integridade feminina, com razão o homem se comporta com as mulheres na forma que o fazem. Isto é porque as mulheres atuam com o homem da maneira em que elas o fazem. Então, quer dizer, por que o homem se comporta dessa maneira com elas? Porque elas saíram de sua posição de integridade. Por isso que os homens também se comportam dessa maneira, né? Em que elas fazem. Ela caracteriza a si mesma aqui fora com um short curto e apertado e com roupa de homem e coisas fora na rua, requebrando-se, não importa o que ele diga, ela pode ser tão virtuosa com seu esposo quanto possa ser, porém, aos olhos de Deus, ela é uma adúltera. Qualquer que olhe a uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Eu estou parando por aqui agora, não é? Para fazermos as considerações finais. Chegamos ao parágrafo 75 e vamos fazer as nossas considerações finais, né? Qualquer pessoa mundana que não tenha desejo de servir a Deus e leia uma mensagem desta e ouça uma mensagem desta, vai esconjurar, vai dizer, esse profeta é um retrógrado, esse profeta, ele não sabe o que está dizendo, nós estamos em outro tempo. Qualquer pessoa diria isto, mas essa é a voz de Deus para aqueles que pensam em subir no arrebatamento.
Isso é sério, é a voz de Deus para aqueles que pensam em subir no arrebatamento. E a Bíblia diz, se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Mas se eu amo a Deus, então o amor do mundo não pode estar em mim, porque Deus e o mundo não combinam. São coisas contrárias, né? E que Deus nos ajude nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e agora nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo estas coisas, talvez não sejam tão simples e fáceis de aceitar. É como se fosse um óleo de rícino para poder tirar as impurezas de dentro do organismo da pessoa, Senhor. É também para tirar as impurezas dos nossos espíritos, tirar os credos, tirar os dogmas, tirar as interpretações, tirar tudo isso que é contrário a Deus. Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a viver isso que temos aprendido. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos chegando no fim, então, de mais esta programação de fé, não é? Mas eu peço que os irmãos não esqueçam de clicar no gostei e também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para, se você gosta, né? Se você não gostar, você vai deixar o seu desgostei, vamos dizer assim, né? Então, mas enfim, nós esperamos que todos os filhos de Deus aceitem as advertências do Espírito Santo para nós, porque todos nós queremos chegar lá, não é? Fiquem todos com Deus, então. Os nossos cultos agora já estão normais nas igrejas. Então, no Tabernáculo SBO, segunda, quarta e domingo, os horários estão aí, o endereço também está na descrição do vídeo, não é? E também no Tabernáculo Shalom, em Campinas, também são quinta-feira e domingo. E os horários estão aí e também o endereço. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, não é? E se Ele permitir, nós voltaremos em nosso próximo culto, que são publicados aqui às terças e sábados, no horário das 18h45. Deus abençoe a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.